uma nova sessão legislativa, quero deixar, em nome do PSD, um sentido obrigado a todos os bombeiros portugueses que, de forma incansável, estiveram na primeira linha do socorro às populações. Todos devemos honrar a memória dos soldados da paz que morreram e expressar uma solidariedade ativa aos muitos que ficaram feridos num combate que este ano tem sido particularmente difícil. Senhores deputados, regressam hoje a Portugal para mais uma avaliação ao programa de assistência ao nosso país os representantes dos nossos credores internacionais. É, pois, o momento certo para dizer que o Portugal que a Troika agora começa a avaliar é um país já bem diferente daquele que em 2011 teve de pedir ajuda internacional por se encontrar à beira da bancarrota e da falência. Um país que fez reformas difíceis e dolorosas, que viu o desemprego afetar todas as famílias, mas que mostrou claramente a sua vontade de mudar de rumo e de reconquistar a confiança dos seus parceiros internacionais. Em pouco mais de 2 anos, tivemos de conciliar o saneamento das contas públicas com o incentivo ao reforço da economia e, principalmente, com a necessidade de proteger os cidadãos de menores recursos. E fomos bem-sucedidos. A economia portuguesa deu recentemente os primeiros sinais de uma ligeira recuperação, regressando ao crescimento económico no segundo trimestre do ano. É este novo ciclo que os indicadores positivos possibilitam, que tem agora de servir de incentivo para se prosseguir e reforçar as medidas da chamada reforma do Estado. E temos de o fazer para proteger o Estado Social e para poder apoiar os que mais precisam. Uma opção que fez a maioria tomar a decisão política de aumentar as reformas mais baixas, depois destas terem sido congeladas pelo Partido Socialista, mesmo antes de Portugal ter sido obrigado a pedir ajuda internacional. Em tempo de recursos escassos, fizemos estes aumentos nas pensões mais baixas por uma necessidade imperiosa de justiça. E é pela mesma necessidade de justiça que não deixaremos de cortar as pensões mais altas, corrigindo hoje desequilíbrios intoleráveis, uma herança que gerações de políticos sem coragem, e repito, uma herança que geração de políticos sem coragem nos deixaram, mas que queremos resolver. Sabemos que os portugueses nos vão avaliar por estas decisões difíceis e estamos certos do que irão fazer com o bom senso que demonstraram ao longo de 9 séculos de história, ou seja, com um apurado sentido de justiça que está muito para além das decisões dos tribunais. Decisões estas que sempre respeitaremos, como nos compete, mas que, enquanto decisores políticos, nunca deixaremos de avaliar com sentido crítico. Como recentemente disse o Primeiro-Ministro, não é preciso rever a Constituição para cumprir o memorando de ajustamento. É preciso bom senso. Em suma, os portugueses querem cumprir as suas obrigações e resgatar a soberania plena. Esse foi, aliás, o grande objetivo político que quer o PSD, quer o seu parceiro de coligação, viram ser apoiados pelos portugueses nas últimas eleições legislativas. A transparência da ação política tem guiado o governo que o PSD apoia, sem cedências a calendários eleitorais. Acaba de ser entregue no Parlamento o diploma de convergência entre o regime da Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social. Em causa estão cortes até 10% nas pensões da função pública, que, associados ao aumento da contribuição dos organismos públicos, permitirão reduzir em 1.100 milhões de euros o déficit do sistema, que no final de 2013 será de 4.400 milhões de euros. Mais uma vez, são medidas difíceis que seguramente não ajudam em tempo de eleições, mas são medidas necessárias que ajudam em muito o país e que devem ser tomadas. E eu tenho honra em pertencer a um partido
que coloca Portugal acima dos interesses partidários, sem temer a avaliação dos portugueses. Tenho, por isso, legitimidade para lamentar que o mesmo Partido Socialista, que congelou as pensões mais baixas, sem pinga de responsabilidade social e vergonha, venha agora, por razões meramente eleitoralistas, criticar a proposta de convergência entre a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, como se o atual secretário-geral do Partido Socialista não estivesse no país enquanto o governo de José Sócrates nos levou ao pedido de resgate e à falência. Senhores deputados, superada a situação de verdadeira emergência em que o país mergulhou em 2011, aprofundar a reforma do Estado é agora uma tarefa urgente. Como candidato à segunda maior Câmara do país, Sintra, considero que é necessário repensar todo o relacionamento entre o Governo Central e o Governo Autárquico, redefinindo áreas de intervenção, eliminando duplicações que atrasam os municípios e o país. Em matéria de proteção social, é ao Governo Central, que numa primeira linha tem competência, mas ao Presidente de cada Câmara, como poder próximo, cabe a obrigação de zelar pela qualidade de vida das pessoas e garantir que as condições de saúde, educação e proteção social e segurança são efetivamente asseguradas. No país ou nas autarquias, considero fundamental a aposta no modelo de desenvolvimento sustentável, que representa a aliança entre o crescimento económico, a justiça social e o respeito pelo ambiente. Mas vamos ao exemplo concreto. Numa altura em que precisamos de criar mais emprego, uma autarquia como a de Sintra, que de todos os anos recebe 1,4 milhões de turistas, não pode ver investimentos perderem-se numa seteia de ineficiências burocráticas. É necessário que o Conselho, que tem 400 mil pessoas e é o segundo maior do país, possa atrair mais hotéis, mais unidades de turismo rural, mais turismo de charme. Só assim é possível criar mais emprego, sobretudo nas faixas etárias mais afetadas pela falta de trabalho, que são os jovens e as pessoas com mais de 45 anos. Mas apostar no turismo e na criação de emprego passa também, no caso de Sintra, segundo o maior município do país, pelo lançamento da Feira Popular em Melessas, pelo aproveitamento da base número 1 para voos low cost ou pela reabilitação do edificado antigo, se necessário, coercivamente. Para que o país avance, temos agora de aplicar de forma criteriosa os recursos que são escassos e precisamos, assim, de um Estado moderno, com imaginação e sonho, mas também com boa gestão e contenção na utilização dos recursos. Os exemplos concretos da existência de um Estado com estruturas e com uma dimensão que não podemos pagar e que, em vez de potenciar o desenvolvimento do país, nos empurra para novos problemas e nos atrasa, podem infelizmente multiplicar-se. Senhores deputados, reformar o Estado, abrir as portas a uma reforma da sociedade portuguesa que a torne mais justa e mais desenvolvida pode ser um caminho longo e que não tem fim. Mas foi este Portugal, sonhado por Francisco Sá Carneiro, que a minha geração quer agora cumprir. Também por isso, o PSD levanta hoje a bandeira reformista com reforçado vigor. Muito obrigado.